Olá, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Sou o professor Vladier Oliveira e hoje a gente vai estar resolvendo a questão 5 da Olimpíada de Matemática das Instituições Federais, na sua edição 2022, primeira fase. A questão 5 dizia o seguinte: o Departamento de Matemática de um campus do Instituto Federal convidou 2 técnicos administrativos e 3 professores para participarem de uma banca de TCC. Estes servidores irão avaliar a apresentação de 3 estudantes de graduação em Engenharia de Controle e Automação: Marineide, Renivaldo e Lainara. Nesta instituição, a banca avaliadora de cada estudante deve ser sempre composta de um técnico administrativo e 2 professores. As equipes escaladas para compor cada banca são mostradas na tabela abaixo. Então, aí a gente tem uma tabela com os 3 estudantes e a banca avaliadora de cada um deles. Lembrando, cada banca tem 2 professores e um técnico. A partir dessas informações, pode-se concluir que Wagner é professor, Carlos é professor, Tatiane é professora, Felipe é técnico administrativo, Renato é técnico administrativo. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer algumas suposições e ver em que resultado essas suposições nos levam. Suposição número 1. Carlos é técnico administrativo. A gente está fazendo essa primeira suposição por conta da banca de Marineide, né? Que é a primeira lá da tabelinha. Então, vamos lá. Considerando que Carlos é técnico, a gente teria que Felipe e Renato são professores, porque são os 3 que compõem a banca da Marineide. Dando sequência aí, quando a gente olha para a banca do Renivaldo, Renato está na banca, então ele já sabe que ele é professor. E aí Tatiane e Wagner, a gente não saberia dizer se são técnicos ou professores. Mas aí olhando para a banca da Lainara, a gente tem Carlos, que na nossa suposição é técnico, Felipe, que na nossa suposição é professor, e Wagner, que então teria que ser professor. E aí, pela suposição 1, Carlos é técnico, Felipe é professor, Renato é professor, Tatiane, então, teria que ser técnica, Wagner, professor. Então, a gente teria aí 2 técnicos e 3 professores. Ok? Essa é a suposição 1, se Carlos fosse o técnico administrativo. Suposição 2. Ao invés de Carlos, vamos supor que Felipe é técnico administrativo. E aí, fazendo o mesmo exercício novamente, olhando para cada uma das bancas, a gente teria na banca de Marineide que Carlos teria que ser professor, Felipe teria que ser técnico e Renato professor. Na banca do Renivaldo, então, Renato seria professora e, de novo, Tatiane e Wagner poderiam ser técnicos ou professores. Olhando para Lainara, Carlos seria professor, Felipe seria o técnico e Wagner, então, que é o terceiro componente da banca, teria que ser professor. E a gente teria Carlos professor, Felipe técnico, Renato professor, Tatiane mais uma vez teria que ser técnica e Wagner teria que ser professor. Então essa é a composição da suposição 2. Na suposição 3, se Renato fosse técnico administrativo, o que ia acontecer? Na banca de Marineide, então Carlos e Felipe seriam professores e Renato seria o técnico. E aí na banca de Renivaldo, Renato técnico, Tatiane e Wagner professores. E para a banca de Lainara a gente teria Carlos, que é professor, Felipe, que é professor, e Wagner teria que ser o técnico. Então aqui a gente está tendo um conflito, né? Tem uma situação aí que é impossível de acontecer. Uma mesma pessoa não pode ser professor e técnico.
Então, essa suposição 3 a gente já descarta. Renato não pode ser técnico administrativo. Então, as suposições 1 e 2 que teriam que acontecer, né? Ou Carlos é técnico, ou Felipe é técnico. Tá? E o que a gente vai observar? A gente vai ver o que se repete aqui nas duas situações lá. Carlos sendo técnico, Felipe sendo técnico. Então, o que se repetiu? Tá? Renato não pode ser o técnico administrativo. O que está se repetindo nas suposições 1 e 2? Renato é professor nas duas suposições. Tatiane é técnica nas duas suposições. E Wagner é professor nas duas. Então, dessas conclusões que a gente tira, a alternativa correta acaba sendo a alternativa A. Wagner é professor. Tá? Em especial, né, como a gente está fazendo uma prova de múltipla escolha e só pode ter uma alternativa correta, a gente percebe que a suposição correta vai ser a suposição 1. Tá? Porque na suposição 2 a gente teria várias alternativas corretas, então não vai funcionar. Tá? A suposição 1, que é a correta, vamos dar uma olhadinha lá de novo, ó, só para vocês verem que só dá certo a A. Tá? Então, na suposição 1, Carlos é técnico, então tira o item B. Felipe é professor, tira o item D. Renato é professor, tira o item E. Tatiane é técnica, então a gente está tirando o item C. Wagner é professor, o único item que resta aí, item A. Ok? Então essa foi a resolução da questão 5. Bons estudos para vocês. Até a próxima questão.